Oi, gente, tudo bem? Tá fazendo muito calor aqui em São Paulo e eu vim fazer o vídeo aqui na sala do meu apartamento. Tá fazendo muito calor mesmo. Eu tô com iluminação natural aqui da janela não, da porta da sacada, para falar um pouquinho para vocês sobre um livro que eu terminei de ler há uma semana atrás, que foi A Cor Púrpura, de Alice Walker. A Cor Púrpura é um livro que eu já tinha muito interesse em ler há bastante tempo. É um livro que eu já conhecia desde que eu me entendo como leitor, mas nunca tinha pegado para ler. Agora aconteceu de que foi lançado o último filme sobre a Cor Púrpura, mas ele não é baseado no livro, ele é baseado no musical e tem um filme bem antigo sobre o livro mesmo. Esse aqui é um livro publicado inicialmente em 1980, na década de 80, e deu a Alice Walker o prêmio Pulitzer. Esse aqui é um livro que vai retratar a vida do povo negro americano na década de 1900, 1940, mais ou menos na época que se passa o livro. E é contado com uma linguagem, assim, com falta de ortografia, com problemas assim, de uma pessoa analfabeta mesmo, tentando falar com um sotaque americano, que foi levado aqui para o português e ficou também muito bom. A gente tem essa noção, a gente tem essa ideia de uma pessoa não alfabetizada, de uma pessoa com poucos conhecimentos de alfabetização, contando-nos a história. Por surpreendente que pareça, eu não sabia que era um romance epistolar. Ele é composto por cartas ou por diários, na verdade, onde a protagonista, a Sally, conta primeiramente para Deus o acontecer da vida dela durante o dia a dia, as coisas que acontecem, mas o interessante também é a forma que ele é contado. Aqui a gente tem um retrato bem fiel das coisas que a segregação nos Estados Unidos, no início do século XX, e que se alastrou durante anos. Inclusive hoje acontece de ainda ter esses resquícios de racismo muito forte nos Estados Unidos e no mundo inteiro. A gente acompanha aqui uma menina, uma adolescente ou uma criança que vai ser abusada pelo pai. A Sally é uma garota, uma adolescente que começa a nos contar os abusos que ela sofria do pai. Ela começa a ser violentada pelo pai desde uma idade temprana e com o desenrolar dos acontecimentos, ela em certo momento vai ficar grávida e a descendência, os filhos dela vão ser separados dela e ela não vai saber para onde que eles foram mais. Em certo momento, a Sally, ela vai ser obrigada a se casar com um homem mais velho do que ela para cuidar do lar daquele homem e dos filhos que tinha deixado a esposa dele que morreu. E ela vai com esse homem para casa desse homem, mas ele está realmente interessado na irmã dela, que é muito mais jovem e mais bonita do que a Sally. Porque aqui a Sally é retratada como uma mulher feia, ou não feia, uma mulher mais ordinária, assim, os atrativos de uma mulher na década dos anos 40 nos Estados Unidos. E ela vai se casar com esse homem precisamente por causa de que ela é muito boa para cuidar do lar e aquilo tudo que o papel que a mulher desempenhava naquela época. Chegou uma hora que vai acontecer algumas coisas em que a irmã vai sair da casa onde ela estava, junto com o marido e as outras crianças, e ela vai perder contato com a irmã, que era o único bote salva-vida que fazia ter uma vida mais sossegada, embora todas as coisas que ela já tinha acontecido. Essa história aqui é uma história, assim, muito forte. Logo nas primeiras páginas, ela me pegou pensando e refletindo de tudo que aconteceu com essa protagonista, mas o que poderia ter acontecido com qualquer mulher naquela época nos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, onde a segregação racial era tão forte. É um livro bem fácil de ler, ele fácil no sentido de que os capítulos são curtos, a história vai te prendendo de uma certa forma que você fica instigado para ver quem mais
de ruim vai acontecer. Depois, mais pra frente no livro, a gente vai conhecendo outros personagens. Com o passar do tempo, a gente conhece a mulher de um dos filhos desse homem com o qual a Sally se casou, e a gente tem uma personagem que vai na direção contrária da Sally. Ela é uma personagem que é livre, espontânea, ela faz suas próprias vontades, é a antítese da Sally, que é a Sophie. A Sophie, no livro, ela funciona como uma antítese, como eu já tinha falado, da Sally. Ela é tudo que a Sally não é. O que uma mulher, naquela época, deveria ser. Às vezes fica chocante, porque como uma mulher tão para frente, uma mulher que se enfrenta ao marido como a Sophie, que faz as suas vontades, conseguiu sobreviver naquela época. Mas talvez a própria autora tenha colocado essa personagem no livro para a gente fazer um paralelo com a própria protagonista. Depois a gente conhece outro personagem maravilhoso, que é a Shuggie Avery, que a gente conhece que ela é uma cantora de jazz. E ela é levada para casa da Sally porque ela tem um affair amoroso com o esposo dela, ao ponto que chega no livro, né? A Sally vai ter que se ver contrariada pelo fato de o marido dela levar uma amante para casa. Mas aí, aos poucos, a Sally vai vendo na Shug uma personagem, uma pessoa na qual ela se inspira. Ela fala do quão atrativa é a Shug e de como ela sente essa atração corporal, essa atração física mesmo pela Shuggie Avery, e a gente tem alguns apontamentos de um relacionamento homoafetivo entre a Shuggie e a protagonista, que é a Sally. E que depois, no desenrolar do livro, a gente vê para onde tudo isso vai parar e vê como o relacionamento das duas vai além do contato físico. Elas criam uma mensagem muito bonita. A Shug faz com que a Sally crie amor próprio, se maquie, se arrume e ela consiga se enxergar, consiga ficar na frente do espelho e enxergar uma pessoa maravilhosa como ela é. Logo depois mais para frente no livro, a gente tem algumas cartas entre a irmã da Sally, que tinha desaparecido no começo do livro. A gente acompanha, a gente sabe que a irmã dela, a Nete, ela foi para a cidade tentar sobreviver, tentar subsistir, e ela encontrou uma família que a acolheu como amiga, e eles se tornam missionários. Eles vão para a África e lá a gente vai acompanhar também a cultura daquele povo africano e de como a misoginia e o tratamento da mulher, ele transcende a sociedade ocidental, né? A gente vê como a mulher em várias culturas é relegada a papéis assim humilhantes ou a papéis secundários. A gente vai ver isso também no livro quando a Nete manda algumas cartas para Sally e conta como é a vida dela lá na África. Eu queria dizer para vocês que é muito sutil, mas o tom do livro muda e a Sally, em vez de, de dedicar ou se dirigir nesses diários para Deus, ela não se dirige mais para Deus, ela vai se dirigindo para Nete nas cartas que ela vai escrevendo. E tem alguns pontos que o próprio livro traz sobre esse questionamento do Deus branco, o tempo todo, aquele Deus que ela fala onde está, ela se pergunta onde que Deus está na vida, depois acontecido tantas coisas ruins para ela. E tem esse debate no livro sobre esse povo negro ir para a igreja e se encontrar com um Deus branco, loiro de olhos azuis. E aí eu vou ler para vocês um trechinho que ele trata precisamente sobre isso, né? E ela vai falar assim: ela me falou que esse velho homem branco é o mesmo Deus que ela costumava ver quando rezava. Se você espera encontrar Deus na igreja, Celi, ela falou, é ele que vai aparecer, porque lá é o lugar onde ele mora. Por quê? Eu perguntei. Porque é ele que está na Bíblia branca dos brancos. Shug, eu falei, foi Deus que escreveu a Bíblia. Os brancos não têm nada a ver com isso.
Então, porque ele é igualzinho a eles, ela falou, só que é maior e mais cabeludo, porque a Bíblia é igualzinha a tudo que eles fazem. Só tem eles fazendo isso e aquilo. E tudo que tem dos negros é os negros sendo amaldiçoados. Eu nunca pensei sobre isso. A Nete falou que algum lugar da Bíblia fala que o cabelo de Jesus era que nem a lá do cordeiro. Falei. Então, aqui a gente tem um vislumbre da Nete se perguntando que por que esse Deus que ela precisa adorar e tal é branco, que ela não se identifica com esse Deus, né? Ela fica se perguntando isso toda hora. O livro está recheado dessas referências, essas alusões a coisas acontecendo ruins e ninguém fazendo nada, e toda a história e todas as coisas que a Sally passa. É um livro muito tocante, é um livro que te emociona, é muito real as coisas que acontecem aqui. Eu me senti muito envolvido lendo o livro. Mas lá pro final, o livro também fala sobre redenção, né? A Sally e seu marido, eles vão meio que se perdoar um ao outro ao final da vida e eles vão se tornar muito amigos e até confessores. Eles vão ir morar junto novamente, vão fazer coisas juntos. Ele vai refletir sobre a vida que ele levou, vai se arrepender sobre muitas coisas que ele fez. E é um livro que também fala sobre redenção, né? Sobre você chegar ao final da vida e ter essas mudanças de pensamentos que a gente só enxerga quando a gente vai chegando a certa idade e as prioridades da vida, a emergência das coisas não é tão importante. Eu não assisti o filme ainda, mas eu acredito que eu vou assistir. Eu quero assistir primeiro aquele filme antigo e depois o musical, não sei se está em algum streaming, mas o Cor Púrpura se tornou um dos melhores livros que eu li esse ano e um dos melhores livros que eu já li durante toda a minha vida. É um livro que instiga ou te leva a você querer pesquisar mais sobre ou ler outros livros nessa temática sobre o racismo e sobre tudo que o povo negro passou na América e que ainda passa, né? Eu só resta recomendar muito essa leitura porque é um livro necessário que todo mundo deveria ler. Não é um livro longo, é um livro rápido de se ler. Eu mesmo li rapidinho e eu sou uma pessoa que às vezes demoro mais um pouco para terminar os livros. Mas aí, um livro incrível como esse não tinha como ser de outra forma. Então, me digam vocês se vocês já leram, se vocês gostaram, se está na lista de vocês de próximas leituras ou das leituras para a vida. Convido vocês a derem um like nesse vídeo se vocês gostaram e até a próxima. Tchau!